Então, essa é a nossa primeira conferência do simpósio, da segunda edição do Simpósio Amazônico de Ciências Sociais, aqui da Universidade Federal do Pará. Esse é um evento que é organizado por discentes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia. E nós daremos início, então, à nossa segunda conferência, intitulada Razão e Sentimento, a Sociologia Empática de Harriet Martinet. Essa conferência tem como convidada a professora doutora Verônica Daflon, da Universidade Federal Fluminense, que teve como mediação, né, todo o nosso contato a partir da professora Patrícia Santos, que está ali na sala, vi ali no cantinho acompanhando. Então, agradeço a professora Patrícia pela mediação, pelo convite à professora Verônica. Também agradeço a professora Verônica pela presença em nome de toda a comissão organizadora e científica. Eu gostaria só de apresentá-la muito rapidamente aos participantes, para depois lhe passar a palavra. A professora doutora Verônica é professora adjunta do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da mesma instituição. É bolsista jovem cientista do nosso estado, pela FAPERJ, doutora e mestre em Sociologia pelo IESP, ali na UERJ, foi bolsista de pós-doutorado do PPGSA, na UFRJ, e pesquisadora visitante no Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Coordena o LabGen, Laboratório de Estudos de Gênero e Interseccionalidade, é pesquisadora associada do Global Race Project, da Agência Nacional de Pesquisa e membro da Academia Heterodox, isso. É coautora de diversos livros, artigos e capítulos sobre mulheres na teoria social, ações afirmativas e relações raciais. Seus interesses de pesquisa transitam entre gênero e teoria social, relações raciais, desigualdade das organizações e sociologia histórica. Então, professora, fique muito à vontade, a palavra é toda sua. A gente tem até o meio-dia, então você pode gerenciar da melhor forma possível o seu tempo, abertura para perguntas, e qualquer coisa eu estou por aqui. Boa conferência para todos. Obrigada, Elisa. Elisa, deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente tem até meio-dia para acabar tudo, né? Isso. Então, tá, então vou tentar fazer uma apresentação aqui, né, uns 30, 40 minutos para deixar um tempinho para debate. Perfeito. Bom, então eu quero começar agradecendo a Elisa e a professora Patrícia por esse convite. Esse convite me deixou muito feliz, né? Qualquer assim, manifestação de interesse pela Martineau, por autoras clássicas, sempre me deixa muito contente. Então, eu estou muito animada aqui de poder debater com vocês. Agradeço aos discentes, os alunos, né, da UFPA, por essa oportunidade, mesmo que remota, né? É sempre muito bom a gente poder debater e difundir aqui essas autoras tão interessantes, né, que ficaram relegadas na nossa disciplina. Eu vou começar só com um pequeno relato pessoal a respeito dessa apresentação. Eu já fiz muitas apresentações sobre a Martineau, mas essa em particular tem a ver com um artigo que eu escrevi, que está submetido para uma revista, e que partiu de uma inquietação minha, e eu acho que uma inquietação de muitas pessoas que leem a Harriet Martineau, sobretudo o livro dela chamado Como Observar Moral e Costume, um livro de epistemologia e metodologia das ciências sociais, que é o seguinte, a atualidade desse livro, né, o frescor desse livro, e como ela transita entre o macro, o micro, como ela tem insights sobre pesquisa, né, sobre a relação entre pesquisador e pesquisado, que são super contemporâneas e que não são tão tematizadas pelos autores canônicos, né? Então, a gente tem aí, ao longo do século XIX, a produção, né, do Marx e do Durkheim como expoentes dessa disciplina nascente, e esses autores em particular não são tão atentos à esfera dos valores, né, dos sentimentos, enfim, do cotidiano, né, da vida cotidiana dos atores sociais. Esse tema seria mais retomado pelo Weber, né, mas aí já no início do século XX, e isso me deixava muito inquieta, assim, como que pode, né, essa proposta de sociologia tão interessante, né,
e que transita por tantos planos de análise, né, do micro, meso e macro. Ela aborda dos documentos, do estudo dos artefatos, enfim, da composição física das coisas até, né, os atores sociais, as suas racionalizações, enfim. Então, eu pensando nisso, eu quis fazer aqui, eu vou apresentar para vocês uma... Opa, tem alguém com o microfone aberto. Eu acho que se alguém puder fechar. O moderador não pode fechar o microfone? Bom, vou tentar seguir aqui. É isso que eu estou tentando aqui, professora. Sem problema não. Agora não está me atrapalhando, eu vou continuar. Então, basicamente, essa apresentação é uma tentativa de entender como é que ela produziu essa sociologia. Prontinho. Pronto, perfeito. Obrigada. E a partir de quais influências ela construiu essa sociologia, né? Qual foi a trajetória dela até a produção, sobretudo desse pequeno livro, Como Observar Moral e Costume, tá? Então, deixa eu começar aqui a apresentação de slides, tá? Dizendo o seguinte, tá? A Martineau, ela foi inegavelmente um dos grandes sucessos editoriais do século XIX. Ela vendeu muito livro e, diferente de outras autoras mulheres desse período, como Jane Austen, George Eliot, as irmãs Brontë e por aí vai, ela publicou livros de ficção, mas ela também publicou livros científicos, né? Isso foi incomum, né? Um percurso incomum para mulheres daquela época. Então, existem explicações muito simples e sociológicas para a forma como elas pendiam para a literatura, né? Então, as mulheres não eram admitidas na Inglaterra naquela época, né? As universidades, as instituições científicas, né? A maioria das autoras de sucesso eram autodidatas e muitas delas não tinham conhecimento de textos clássicos ou de poesia. Então, elas iam, né, para o romance, né, que era a área de atividade aberta para mulheres. Mas com Martineau foi diferente, né? Então, embora ela não tenha tido a possibilidade de frequentar as instituições científicas mais, né, prestigiadas da época dela, ou a universidade, ela se aventurou pelas ciências do homem, né? Então, aqui cabe dizer que essa expressão, né, ciência do homem ou ciência da moral começa a aparecer na Europa no final do século XVIII, né? Essas expressões já manifestavam essa ideia de se tomar a sociedade como objeto de estudo específico, diferente do Estado, mas era algo ainda muito, né, muito prematuro, ainda não estava, né, não havia se desenvolvido como uma agenda de pesquisa, uma disciplina, né, com seu próprio objeto, né? Então, já começo marcando isso, essa singularidade da trajetória da Martineau, que publicou várias obras, enfim, várias obras jornalísticas, estudos históricos, ela também publicou romances, mas ela publicou muitos livros nesse gênero meio estranho, né? Que hoje ele é uma coisa completamente outra, né? Mas que eram os livros de viagem. E é nesses livros de viagem, sobretudo, que ela desenvolve a sociologia dela, tá? Em 1962, a Martineau, então, publicou esse pequeno livro chamado Como Observar a Moral e o Costume. Desculpa, aliás, gente, perdão, 1838, tá? Eu tô confundindo a data da publicação original do livro e do prefácio que esse grande sociólogo americano, o Seymour Martin Lipset, escreveu para o livro da Martineau, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, é que em 62, o Lipset, ele chamou a atenção da comunidade de ciências sociais para o Como Observar a Moral e o Costume, um livro que havia sido
relegado, ele havia sido esquecido, ele ficou sem ser reeditado por muito tempo. E ele disse que esse seria o primeiro livro de metodologia de pesquisa social de que se tem registro, publicado antes mesmo da palavra sociologia ter sido cunhada. Então, assim, para dar o contexto aqui da escrita e publicação do Como Observar Moral e Costume, eu cito diretamente o próprio Lipset. A bordo de um navio, em 1834, a caminho de estudo intensivo de 2 anos sobre a sociedade americana, ela escreveu o primeiro rascunho do que mais tarde se tornou um volume de instruções para viajantes que buscavam estudar culturas estrangeiras, How to Observe Morals and Manners. Este volume é, talvez, o primeiro livro sobre metodologia de pesquisa social das então ainda não nascidas disciplinas da sociologia e da antropologia. Martineau percebeu que o estudo dos sistemas sociais era uma disciplina científica separada e chamou-a de ciência da moral e dos costumes. Como escreveu seu mais recente biógrafo, durante anos ela pregou sociologia antes que ela tivesse esse nome. Tá? Então, assim, cabe aqui pontuar que esse livro dela foi publicado praticamente 60 anos antes do Regras do Método Sociológico do Durkheim, né? Então, fala-se muito que o Durkheim definiu a sociedade como objeto de uma ciência própria e propôs um método empírico específico para estudá-la, e que essa é uma das grandes contribuições desse livro. É claro que não se esgota aí, né? O Regras do Método Sociológico é um excelente livro de sociologia, mas o que eu quero dizer é que Como Observar Moral e Costume reúne esses mesmos predicados, né? Mas diferente do que aconteceu com o texto do Durkheim, o livro da Martineau não entrou para a história da sociologia como um texto fundamental e clássico, e os motivos, né, que levaram a esse resultado, a gente também vou discutir aqui rapidamente, mas não é objeto dessa apresentação específica, né? Então, assim, durante os anos 60, houve esforços, né, individuais e coletivos para trazer a Martineau para a órbita, né, do campo dos clássicos, enfim, da sociologia clássica, mas essas iniciativas não perduraram. Nos anos 80, ela foi muito mencionada em coletâneas de estudos da mulher, Women's Studies, né? E foi só nos anos 90, finalmente, que um grupo muito comprometido de ciências sociais começou a chamar a Martineau inequivocamente de socióloga e se empenhar aí pelo reconhecimento dela, tá? Então, assim, eu não vou entrar nessa discussão, o debate aqui é outro, mas eu quero principalmente mostrar como ela chegou a essa proposta de sociologia tão interessante, tão original, que a gente consegue ler aí no Como Observar Moral e Costumes, tá? Para isso, eu vou falar um pouquinho dos anos de formação dela, mas o objetivo também primordial não é esse, mas só para quem, né, tá pela primeira vez ouvindo falar da Martineau, poder se situar, tá? A Martineau, ela nasceu em 1802, na Inglaterra, em Norwich, né? Ela foi 6ª filha de um casal descendente de imigrantes que haviam fugido da perseguição religiosa na França. E tem um elemento aí muito importante, essa imagem aqui é da casa onde ela nasceu, né? É que os seus pais, eles eram vinculados à igreja unitarista. Era uma igreja que tinha discordâncias doutrinárias em relação à igreja britânica, e eles se distinguiam por serem mais próximos da ciência, serem muito mais abertos à educação das mulheres e trabalhadores, tá? Então, a Martineau, ela encontrou nessa comunidade unitarista da qual ela fazia parte um espaço para desenvolver, né, as habilidades intelectuais dela, enfim, publicar. As primeiras oportunidades de publicação que ela obteve foram, né, proporcionadas pelos jornais dessa rede unitarista, assim como também os poucos anos de educação formal que ela recebeu. As meninas não frequentavam as escolas nessa época, né? Então, assim, as mais sortudas, elas estudavam em casa, dividiam, às vezes, o tutor com os irmãos, tinham acesso à biblioteca da família, e esse é o percurso aí da maioria das escritoras famosas dessa época. Mas, diferente delas, a Martineau recebeu alguns anos, poucos anos, 2, 3 anos de educação formal, proporcionado pela rede unitarista, e ela também se cresceu cercada de uma atmosfera intelectualmente estimulante, né, com algumas atitudes mais progressistas em relação às mulheres do que a sociedade em geral. Um outro elemento que marcou muito esses anos de formação foram as sucessivas doenças que acometeram a Martineau, que aos 12 anos de idade levaram ela a perder parcialmente a audição.
Então, na autobiografia dela, ela fala de períodos longos de muito isolamento, de baixa autoestima, né, que levaram ela a buscar conforto na religião, no estudo da Bíblia e na literatura, né, na leitura de todo tipo de texto. Então, ela foi lendo dos clássicos gregos, a matemática, né, ela tem uma correspondência dela de 1841, que ela fala para uma outra escritora sobre como ela teve um contato precoce, né, com os textos de John Milton, Paraíso Perdido, né? Depois ela leu Shakespeare, Voltaire, outros, mas o que mais vai marcá-la, né, ela relata isso nas cartas, na autobiografia, foi a leitura de David Hartley, né, um filósofo britânico que se tornaria uma grande influência intelectual para ela e que, enfim, a gente vai ver, né, a gente vai ver essa influência se manifestar nos escritos futuros da Martineau. Além disso, esse autor levou-a, né, a buscar a leitura de outros filósofos, como John Locke, Dougal Stewart e assim por diante. Então, é isso, né? Ela teve uma adolescência marcada por muita leitura. Ela estava noiva em 1820, quando o noivo dela faleceu, né? Isso também é um elemento importante na biografia dela, porque o fato dela não ter se casado e permanecido solteira a vida toda permitiu que ela tivesse direito aos próprios ganhos do trabalho dela, né? O que não era facultado às mulheres casadas naquela época. Então, ela teve uma vida muito singular, muito independente, né? E ela seguiu escrevendo. A família dela era uma família... o pai dela, ele era dono de uma pequena manufatura, né? E eles faliram quando a Martineau ainda era bem jovem. O pai dela faleceu, então as irmãs todas dela foram trabalhar de governantas, né, e tutoras na casa de outras famílias, mas a Martineau, por conta também dos problemas de saúde dela, permaneceu na casa da família dela, costurando e escrevendo. Então ela tinha essa dupla ocupação inicialmente, até que a escrita vai tomando conta, né, e ela vai deixando a costura de lado, tá? Então, ela escrevia muito inicialmente sobre teologia. Então, aqui tem a imagem do Monthly Repository, que era uma publicação da Igreja Unitarista, né? E ela vai se destacando, né? Uma hora ela se torna editora do Monthly Repository, mas ela se sentia frustrada porque ela não queria falar apenas desse tópico, né? E ela queria também alargar a rede de interlocutores dela, né? Então, a Martineau, ela se empenhou, né, em sair um pouco desse espaço restrito da comunidade unitarista, e ela fez isso através de um projeto que foi muito bem sucedido, que foi a escrita desses 9 volumes, né, sobre economia política, chamados Ilustrações da Economia Política. Então, assim, a Martineau, como eu falei, ela era uma leitora ávida, né? E ela estava lendo aí intensamente os autores mais influentes da economia política, como Davi Ricardo, James Mill, Adam Smith, outros, né? E nesses volumes ela produziu histórias, pequenos contos que ilustravam princípios econômicos da economia política, para que isso fosse lido, né, pelas classes trabalhadoras, pelas pessoas comuns, e para que as pessoas pudessem começar a incorporar, né, a ter, ver as conexões entre a economia política e o cotidiano, inclusive as decisões econômicas delas, né? Então, ela começou a escrever essas histórias, pelos comentários da época, né, as histórias hipnotizavam as pessoas, e ela bateu de porta em porta das editoras mais populares da época, tentando vender esse projeto, né? E, para surpresa de todo mundo, esses livros se tornaram um enorme sucesso, venderam milhares de exemplares, né? E ela se tornou, de repente, uma pessoa
de interesse aí dos círculos intelectuais em Londres, assim por diante, inclusive também de políticos, figuras que queriam que ela traduzisse, por exemplo, projetos de lei para o povo, para que as pessoas pudessem entender, né, do que se tratava e, enfim, consentir, né, debater, enfim, essas ideias que estavam em disputa ali no debate público britânico, né. Então, como eu falei, né, essas obras foram um grande sucesso de venda, além de colocarem Martineau no radar, né, desses círculos de intelectuais, as vendas foram tão bem sucedidas que ela conseguiu independência financeira, inclusive para financiar o próximo projeto dela, que era uma grande viagem aos Estados Unidos, né? Mais ou menos ali na mesma época que o Tocqueville estava também, né, planejando a sua viagem para os Estados Unidos da América, que era um lugar que despertava muito interesse dos europeus, né? E aí aqui o que eu quero me debruçar indo nessa apresentação, então, como é que ela foi se aproximando, né, de uma ideia de uma ciência do social. Então, como eu falei, ela era uma leitora, sistematizadora, comentadora dos autores da economia política. Ela leu também muita filosofia, né? Mas não havia, né, naquele momento ali, nenhuma proposta de ciência social que se assemelhasse ao que ela veio produzir, né? Eu também gosto, assim, brincando com os alunos, eu gosto de lembrar aqui que boas pesquisas começam com uma grande revisão de literatura, né? Então, ela escreveu 9 volumes sistematizando o que havia de conhecimento mais próximo de ciência social na época, que era economia política. Então, é isso, só para frisar, né, que o trabalho dela ele vai se baseando nessa... Ele começa, aliás, né, pela sistematização e depois crítica também desse campo da economia política. Quando eu faço essa apresentação sobre a Martineau, eu gosto de destacar uma frase da Mary Shelley, autora de Frankenstein, que eu acho que encapsula bem assim a minha como é que eu vou dizer, a minha abordagem aqui sobre a Martineau. Vou ler para você, e depois eu vou explicar por que eu acho que isso se conecta ao exercício que eu estou fazendo. Está ali no topo. A inventividade, eu preciso admitir humildemente, não consiste em criar do vazio e sim do caos. A matéria-prima deve, primeiro, estar à disposição. A inventividade pode dar forma a substâncias disformes e obscuras, mas não é capaz de criar a substância em si. Eu destaco esse trecho da introdução de Frankenstein porque nele, basicamente, a Mary Shelley, autora de uma das histórias mais originais de horror que a gente conhece, ela tem a humildade de admitir que o inventor não cria nada inédito, mas ele reorganiza e dá uma forma nova a materiais antigos, certo? É isso que a Martineau vai fazer na obra dela. Então, para escrever a sua história famosa de horror e criar o seu monstro, a Mary Shelley leu cartas, tratados científicos, ensaios político-filosóficos, mitologia grega, etc. É um exercício muito delicioso, assim, ler o Frankenstein e ler os comentadores da Mary Shelley e ver como que ela relacionou um monte de ideias que estavam no ar, né, de uma forma extremamente autoral e original. E eu acho que é exatamente isso que a Martineau faz, né? Ela faz arranjos muito originais a partir de referências pré-existentes. A gente sabe, né, na sociologia, que é assim que se produz conhecimento, né? Toda obra ela é intersubjetiva, ela se refere a significados socialmente partilhados, né? E aqui fica também um aviso, assim, né? Existem excelentes trabalhos que pintam retrato intelectual, né, de autores que a gente costuma ler, como o Marx, o Weber e o Durkheim, e eu acho que a gente deve ler esses trabalhos também, mas às vezes, né, na pressa de ensinar esses autores, nos cursos de sociologia e tal, a gente deixa de fazer esse trabalho e parece muitas vezes que eles são gênios isolados, né, que estão produzindo ali de forma completamente independente dos debates da sua época. Isso não é verdade nem para eles, nem para Martineau.
né? Então, assim, mas a ideia aqui na apresentação é fazer essa, né, reconstituir um pouco os arranjos originais que ela produziu, tá? Que eu entendo como um sistema muito completo de proposições teóricas, epistemológicas e metodológicas para a sociologia. Ela não apenas produziu e formalizou esses princípios, como ela também aplicou isso, né, nos trabalhos, nas pesquisas que ela produziu. Então, quando se vai ensinar, por exemplo, Harriet Martineau, eu acho muito interessante dar como observar moral e costume associado, por exemplo, à Sociedade na América, porque o aluno consegue ver ali claramente como ela está informada por um determinado olhar, né, para teoria, para epistemologia e tal, quando ela faz pesquisa, né? Mas ela fez isso também no Oriente Médio, Irlanda, Índia. Ela escreveu sobre diversos países, enfim, tópicos, né? Sempre muito bem informada por essa moldura aí que ela construiu, que ela publicou no Como Observar Moral e Costume, né? Então, a gente consegue ver, a partir do olhar para os escritos dela no tempo, como que ela vai criando e depurando essa ideia de sociologia tão interessante, né? Então, tem uma série de textos que ela publica em 1829, que ganharam o título Ensaio sobre a Arte de Pensar, que a gente vê ali a Martineau ensinando os leitores a como cultivar a disciplina intelectual, como evitar falácias lógicas. Ela critica muito argumentos apelativos, sugere cuidado com certos raciocínios, por analogia. Ela dá dicas de como ler, né, como exercitar a comparação, o julgamento, como meditar sobre as ideias. Eu estava lendo esses ensaios dela e pensando como eles se assemelham a alguns dos melhores livros do Howard Becker, né, sobre escrita, sobre leitura, enfim. Então, é muito interessante porque a gente consegue ver ali que ela está em diálogo com a filosofia do tempo dela, né, e tentando trazer essas reflexões de cunho filosófico, até ontológico mesmo, para a prática, né? Então, como é que a gente, considerando que a gente pensa de determinada maneira, né? E ela tem suas adesões teóricas aí que explicam, né? Como é que a gente associa ideias, enfim. Considerando isso, como é que a gente faz então para exercitar isso de forma mais consciente, cuidadosa, né? Aí é só alguns trechos que eu gosto assim, do texto, né, dela, por exemplo. Pessoas que raciocinam de forma descuidada e que usam termos ambíguos, mesmo que não tenham intenções desonestas, são incapazes de chegar à verdade e acabam obstruindo o progresso das outras. É a segunda citação que eu coloquei aqui, né? Então, ela tem um longo debate sobre conceitos, como usá-los, né, para escrever, para pensar de uma maneira mais clara, né? Ela analisa trechos de outros autores em que ela acha que eles caem, né, em problemas de imprecisão intelectual, né? Então, é muito interessante. E aí eu quero dizer isso, né, que as reflexões desses textos dela têm uma matriz filosófica principal, que são as teorias da mente do David Hartley e Joseph Priestley. Então, para eles, os indivíduos, assim como para John Locke também, né, mas para eles, os indivíduos não possuíam ideias inatas, mas formavam as ideias através de sensações, impressões e associações. Então, a mente não seria uma receptora passiva, ela não teria também, ela não conteria, né, nenhum tipo de conteúdo prévio, né, à formação das impressões e das associações. Então, ela achava que por causa desses atributos, nós somos capazes de formular leis e princípios, de tecer comparações, de pensar de maneira lógica. Mas então ela vai dizer que, apesar disso, nós temos propensão a vieses, né, a produzir analogias equivocadas, a ver padrões onde eles não existem, a confirmar crenças prévias. Então, por isso existem formas, né, de pensar que podem nos ajudar a evitar, né,
essas cascas de banana, digamos assim. Então, acho muito interessante como ela traduz, né, esses princípios filosóficos sobre a mente, sobre as associações, para dicas práticas. Isso vai ser uma marca de praticamente tudo que a Martineau faz, né? Eu vou ter que correr um pouquinho aqui, porque o tempo estava andando e eu ainda nem cheguei no como observar, né? Moral e costume. Então, a Martineau, que eu só quero dizer o seguinte, né? Que ela bebe muito em Francis Bacon, né? No empiricismo, são influências muito importantes sobre ela, né? E ela vai combinando, a gente consegue ver aqui como ela faz combinações entre essa epistemologia baconiana e a antropologia filosófica do Hartley e do Priestley, tá? Essa base, como eu posso dizer, empiricista da Martineau, ela era a perspectiva dominante na Grã-Bretanha naquele momento, né? Então, assim, na Europa continental, na França, você tem muita influência do racionalismo cartesiano, né? Que apregoava noções de ideias inatas e métodos baseados na lógica e na dedução, enquanto para Martineau o conhecimento vinha sobretudo das experiências sensoriais e da formação, né, de ideias por associação. E isso vai levar justamente a Martineau a defender uma ciência baseada na observação de fatos e não na introspecção interior, né? Na meditação do indivíduo. E eu acho que esse é um movimento aí importante dela na direção do que a gente viria a chamar de sociologia, tá? Deixa eu avançar aqui, porque senão a gente não vai conseguir chegar no ponto principal. Tem um outro ensaio dela de 1832, chamado Teologia, Política e Literatura, em que ela já começa aí sim a falar de ciência do homem, ciência da moral, né? E propor que a sociedade seja estudada, né, em separado, ela é diferente do Estado, né? Ela é diferente do plano abstrato das ideias. Né? E a gente consegue ver, então, aí uma aproximação, né, crescente dela do que a gente viria a chamar de sociologia, tá? Mas vai ser justamente apenas em Como Observar Moral e Costume, esse livro que ela veio publicar depois, que ela formaliza a sua proposta de ciência da moral. E é ele que eu vou me voltar agora explicando para vocês, tá? Em 1836, o editor, tá, de uma sociedade científica chamada Society for the Diffusion of Useful Knowledge, convidou Martineau para escrever um livro sobre como observar moral e costume, que faria parte de uma coleção de livros populares de difusão científica que se debruçariam sobre inúmeros tópicos. Então, como observar geologia, história natural, agricultura, estatística, etc. Então, é muito interessante que ela é chamada, né, para esse projeto, que era um projeto muito distinto, muito diferente do que a gente hoje entende, né, um projeto de ciência, né? A ideia era de que todas as pessoas, se devidamente treinadas, eram capazes de fazer observações científicas, independentemente das instituições, né, ou de pertencerem, de terem alguma credencial, né? Então, isso é uma marca muito interessante desse momento, tá? Como ela já estava com uma viagem marcada para os Estados Unidos, ela começou a rascunhar como observar a moral e costume ainda a bordo do navio, né? E aí eu acho que isso é uma marca muito interessante, né? A produção desse livro começa na travessia dela pelo Atlântico. Ela faz a pesquisa dela sobre os Estados Unidos e a impressão que dá é que ela vai refinando as ideias dela ao longo da pesquisa e ela conclui o livro depois que ela volta de lá, né? E aí, numa correspondência dela, eu coloquei o trecho aqui, o terceiro trecho aqui no slide, né? Ela fala brevemente sobre esse projeto. Vou ler para vocês. Tenho escrito muito nessa primavera. Estou escrevendo um volume, o segundo de uma série, Como Observar. O título vai revelar o plano. Delabache começou com a geologia. Eu sigo com a moral e os costumes. Slake com as belas artes e assim por diante. Sr. Belledenker é o editor. Eu achei isso o trabalho mais difícil que eu já tive que fazer.
será lançado essa semana, antes que o bando de viajantes de verão alce voo. Eu acho isso muito interessante porque ela fala de uma maneira ainda muito despretensiosa, né, do trabalho dela, como uma espécie de manual para viajantes. Tá? Então, mais uma vez, a ideia era de uma ciência totalmente popular, né, que as pessoas poderiam ler isso como manual e aplicar esses preceitos, ideias e regras à observação de outras sociedades. E se vocês pegarem o livro e vocês começarem a ler, vocês vão ver que o tempo todo os interlocutores delas são os viajantes. Né? Ela quer disciplinar, né, o olhar dos viajantes. Tá? Agora, avançando para as influências dela, a gente vê que ela faz uma combinação muito interessante, né, entre os postulados empiricistas do Francis Bacon, né, a ideia de você observar os fatos, né, de você não se voltar para dentro, mas para fora, né, e formular teorias a partir da associação de fatos. Às vezes existem umas representações meio caricaturais do Bacon, né, e do indutivismo que ele propôs, né? Como se o indivíduo fosse observar sem nenhum tipo de teoria prévia. Não é isso, não é disso que se trata, né? Então, assim, na verdade, a ideia que ela propõe, né, baseada nele, é de uma certa circularidade para frente, né? Então, você tem associações, você produz, né, hipóteses, teorias e tal, você observa e você avança o conhecimento, e com base nessas novas hipóteses, né, nessas novas teorias, aliás, você segue em frente, né? O associacionismo do David Hartley também é muito importante, né? A ideia de que nós não temos ideias inatas, né? De que nós formamos as ideias através da experiência e da associação. Isso será fundamental para o entendimento de outras sociedades, né? O movimento que ela faz de desessencialização dos outros, né, é muito interessante. Ela adverte o tempo todo os viajantes a respeito disso, né, de que as pessoas são formadas pelas suas circunstâncias, né, que é possível estudar essas circunstâncias, mas que é preciso afastar o pré-julgamento, afastar o preconceito. Inclusive ela chama de preconceito nacional, aquilo que hoje a gente entende como etnocentrismo, né? Mas a principal influência que ela vai ter, né, que ela vai manifestar aí nesse livro, é a da teoria dos sentimentos morais do Adam Smith. Eu acho que eu vou tentar fechar em 5 minutos para a gente ter algum tempinho de debate, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que o Adam Smith, né, na teoria dos sentimentos morais, ele apresenta uma perspectiva ela é muito afim, né, ao associacionismo do qual a Martineau ao qual ela já aderia, né, a ideia de que os princípios morais não são universais nem imutáveis, mas formados com a experiência, né, para entender, né, para conseguir falar do outro, segundo Adam Smith, é preciso sentir junto, né? É preciso se colocar no lugar do outro, tá? Então, para entender o outro, é preciso se imaginar na sua situação e compartilhar dos seus sentimentos. Mas o que eu acho interessante, né, na Martineau, é que ela pega essa ideia do Adam Smith e ela traduz isso para regras muito práticas de pesquisa, né? Então, ela traz esses insights filosóficos do Adam Smith, que ainda são abstratos, ela traz isso para uma reflexão epistemológica sobre uma nova ciência da moral, do social, que hoje a gente vê em qualquer manual de sociologia, né, a ideia de que o cientista social ele não estuda pedras, né, ele não estuda fenômenos físicos, ele estuda indivíduos com sentimentos, e que para fazer isso, então, a gente precisa de um exercício empático, né? Eu acho essa proposta dela muito fora da curva ainda, né, da sociologia, do que a gente veio, né, anacronisticamente a chamar de sociologia do século XIX. Isso, eu acho que esse foi uma das coisas que mais me intrigaram, né, e me fizeram, enfim, escrever esse artigo, enfim. Então, a gente fala-se muito, né, sobre como a Martineau
ela apresenta uma sociologia da diversidade, ela faz advertências contra o que hoje a gente chama de etnocentrismo, né? E isso tudo sem descuidar também, né, de uma moldura macrosociológica para o estudo da sociedade. Então, não é só, né, falar, né, com os indivíduos, se colocar na posição deles, mas fazer essa navegação aí do macro para o micro, porque a Martineau também aconselha, né, o viajante a se apoderar de todo tipo de dado, né, sobre as instituições, sobre as leis, né, que regem a vida comum, olhar, né, para os espaços físicos, como que eles se organizam, que tipo de estratificação social a gente consegue ver, né? Ela fala, até dá um exemplo muito interessante, num cemitério, né, como as pessoas estão sepultadas pode ser revelador, né, dos padrões de desigualdade ou de comunidade, né, num determinado lugar, né? Então, ela pegou, mais uma vez, essa ideia de empatia e desenvolveu em torno dela uma série de regras e protocolos que permitissem envolvimento real e direto entre observadores e observados. Lá para o final do livro, ela apresenta uma série de ideias, né, de propostas para os viajantes, que ela dá o título de métodos mecânicos, enfim, são muito interessantes, né? São muito práticos. Por exemplo, ela sugere que o viajante tenha 2 diários separados. Um para o registro das reações e sentimentos e outro para impressões, incidentes, histórias e acontecimentos cotidianos. Então, assim, um diário deve ser um instrumento de reflexividade do pesquisador. Então, ele vai anotando como ele está se sentindo, o que ele percebe a respeito dos outros, como a pesquisa vai levando ele a reexaminar as suas premissas originais, né? E ela diz o seguinte, com esses 2 diários, um mais, digamos assim, factual, né? O outro, esse diário reflexivo, ao final da pesquisa, você volta para o seu país, você lê todo esse material, medita sobre ele, pensa sobre os seus erros, acertos ao longo da pesquisa, e só então você sistematiza isso e começa a pensar, né, como que a sua compreensão a respeito do outro se ampliou no processo da pesquisa. Tem mais 2 minutinhos aqui, né? Eu tenho um outro artigo que eu publiquei com a Aluna Campos, que fala sobre a recepção dessas obras, né? O Sociedade da América e o Como Observar a Moral e Costume na Época, tá? Então fica também aí para quem se interessar a ler, que eu acho que ficou um artigo legal, né? Sobre como observar a moral e costume, a recepção foi muito cética, né? Os resenhistas, alguns elogiaram, outros criticaram, mas a maioria deles acharam, né? Eles acharam que ela era exigente demais com o viajante, né? Então, assim, poxa, tem que fazer tudo isso mesmo para poder escrever um relato de viagem, né? Então, o que eu concluo aí, né, desse percurso dela é que a Martineau, ela tentou injetar novidade em um meio social que ainda não conferia um lugar legítimo a esse tipo de ideia, né? Ela propôs uma ciência, né? Ela tinha princípios muito rigorosos, né, de pesquisa, quando ainda não havia uma comunidade que pudesse acolher e desenvolver essas ideias. Além disso, o fato, né, dela ter permanecido fora da universidade, das instituições científicas de mais prestígio, dificultaram, né, a difusão e a transmissão intergeracional desse programa de sociologia, né, para que ele pudesse ser levado adiante, né? Então, acho que fica essa conclusão um pouco amarga, triste, né? De que ela apresentou essa ideia, né, tão bem elaborada, tão interessante de sociologia, de ciência da moral, como ela chamava, mas naquele momento não havia condições estruturais, né, de assimilação desse programa dela, tá? A Martineau está de volta, né? Eu espero que a gente consiga trazê-la, né, cada vez mais para
nossos cursos, né, para inclusive citá-la, né, como uma referência, não só citar os autores canônicos, né, mas ia, né, de certa maneira, somando a Martineau a esse rol de autores, né, mas eu deixo aqui uma pequena passagem que eu escrevi para resumir, assim, para apresentar, é uma apresentação de um livro dela para o público brasileiro, né, então vou ler para vocês e aí a gente abre para perguntas. Vamos lá. Em 1834, a escritora britânica Harriet Martineau atravessava o Oceano Atlântico rumo aos Estados Unidos da América, onde passaria uma temporada fazendo pesquisa. Sem tempo a desperdiçar, trabalhou da cabine do navio, rascunhando o primeiro esboço de um livro de instruções para viajantes interessados em conhecer outras sociedades de forma científica. Embora se referisse ao seu pequeno livro de forma despretensiosa, Martineau acabou escrevendo a primeira obra conhecida de metodologia da ainda não nascida disciplina da sociologia. Nas páginas de Como Observar Moral e Costume, os leitores brasileiros poderão agora se deleitar e surpreender com a proposta martianiana de uma ciência da moral, baseada em um jogo entre a observação empírica e o exercício da empatia com o outro. Desculpa, gente. Fornecendo lições atemporais, Martineau guia os leitores a exercitar o olhar sistemático, refletir sobre suas emoções, rejeitar pré-noções e preconceitos e trabalhar com documentos, artefatos, instituições e discursos. Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil para vocês a apresentação. Fico totalmente à disposição, né, de quem quiser conversar, se aprofundar, né, trabalhar com essa autora. Deixo aqui o link do site do nosso laboratório de estudos de gênero e também abaixo a arroba do nosso Instagram, tá? Acabei avançando um pouco demais, mas eu espero que dê tempo da gente debater um pouquinho. Obrigada. Muito obrigada, professora Verônica, pela fala, pelo diálogo estabelecido com a autora. Agora a gente pode abrir para algumas perguntas. A gente ainda tem 12 minutos para conversar um pouquinho. Eu gostaria de começar com uma pergunta que o João Miguel Araújo Lima colocou no chat enquanto você estava falando. Ele, né, parabenizou pela fala e pela partilha e perguntou para quem quer começar a leitura, né, da autora, com qual livro você sugere começar esse processo? Eu sugiro justamente o Como Observar Moral e Costume, porque é o livro mais conciso dela, né? É um livro muito, é isso que eu falei, eu acho ele muito contemporâneo, né? E na sequência eu sugeriria o Society in America, né? Tem uma versão do Sociedade na América que é condensada, porque é um livro muito grande, né? É um livro de 2 volumes, que tem longas descrições dos passeios dela pelo campo, uma caverna. Eu sempre, assim, a minha piada de tiozão é que é o Netflix da época, né? Ninguém podia assistir documentário, viajar, então esses livros de viajantes, eles mesclavam de tudo. Então tem sim uma parte do livro muito, como é que eu posso dizer? Muito direta, em que ela analisa as instituições americanas, né? Em que ela tem capítulos excelentes sobre escravidão, é muito interessante. Mas eu sugeri essa versão condensada. A Alessandra pergunta se a autora pode ser associada à sociologia das emoções. Eu já vi a Martineau sendo citada em textos sobre sociologia das emoções e sociologia da moral, né? Eu diria o seguinte, né? Ela tem uma obra muito vasta. Ela publicou mais de 80 livros. Então, cabe muita coisa na obra da Martineau, né? É como eu falei, né? Ela vai de perspectivas macrosociológicas até o micro. Ela tem, por exemplo, um livro sobre o cotidiano no hospital, né? Então, Alessandra, eu não diria que dá para enquadrá-la, entendeu? Apenas na sociologia das emoções, mas eu acho que ela tem contribuições a serem resgatadas, enfim, analisadas por esse campo, sim. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Pode falar, Eberton, se quiseres, pode ligar o microfone. Olá, professora, parabéns pela conferência.
A minha pergunta é um pouco... A leitura de como observar a moral e os costumes, de certa forma, ela nos leva a pensar, a olhar o livro como um manual de objetividade, talvez de busca por objetividade nessa ciência social ainda não nascida. Uhum. E a sua conferência é sobre a empatia. Ficou um pouco... Você demonstrou bem como que funciona essa empatia nas obras dela, mas se você pudesse falar um pouquinho mais dessa relação um pouco, talvez, contraditória, dependendo do ponto de vista nas ciências sociais, enfim. Tá, a empatia, né? Então vamos lá. Uma das, né, motivações dela para escrever esse livro eram os relatos de viajantes existentes naquela época, né? Então ela critica muito os preconceitos, o julgamento, né? A maneira como os viajantes iam para outros países, dotados, né, enfim, de princípios, a partir de princípios próprios, né, da sua própria cultura, a partir dos quais eles julgavam essas outras culturas. Então, basicamente, o país de origem do viajante servia de régua para avaliação, né, para avaliação dos outros, né? E a Martineau está falando assim, não, você tem que examinar os seus sentimentos, você tem que examinar as suas pressuposições, as suas premissas, né? E você tem que tentar controlar esses princípios. Você não deve julgar o outro, você não deve responder o outro, inclusive, né? Ter reações, né? De nojo, desprezo, etc., que era algo que era muito recorrente, mas ao contrário, você tem que fazer esse jogo de tentar se colocar no lugar dele, entender as suas circunstâncias, né? Ouvi-lo de maneira profunda, tá? E isso vai te dar acesso, mais uma vez, né, a algo que é muito precioso para o que ela chama de ciência da moral, né, que é os valores, os sentimentos, inclusive as racionalizações produzidas por esse seu pesquisado. Tem um capítulo em que ela ilustra isso muito bem, que é o capítulo sobre escravidão. E é muito desafiador para ela. A Martineau ela era abolicionista, né? Então ela era profundamente engajada na causa da abolição da escravatura. E ela foi para o sul dos Estados Unidos, né? E ela conversou com aquelas pessoas, né? Os senhores de terra, né? E ela tenta fazer ali, olha isso que complicado, né? O exercício da empatia. Enquanto ela estava nos Estados Unidos, a Martineau foi, inclusive, ameaçada de morte, né, por grupos, né, contrários à abolição da escravidão. Mas ela fala, se eu me aproximo dessas pessoas, tentando corrigi-las, né, julgá-las ali no ato, né, nada do que elas vão me dizer vai ser instrutivo para a minha pesquisa. Eu preciso entender como que eles produzem racionalizações para a escravidão, como eles se sentem. Então, assim, até numa situação extremamente desafiadora como essa para ela, né, ela está tentando usar esse princípio da compreensão do outro, das circunstâncias do outro, que não é o mesmo que justificar, né? Não é o mesmo que dizer, né, que essas pessoas estão certas porque elas estão nessas circunstâncias, entende? Então, eu acho que essa é uma lição muito valiosa para a gente hoje, né? Porque, por exemplo, hoje a gente fala muito, né, no Brasil, de conservadorismo, né, de ideologias das quais a gente discorda profundamente, mas se a gente não faz esse exercício, mais uma vez, nada vai nos instruir, né? A gente vai produzir denúncias e acaba por isso mesmo, a gente vai confirmar, né, as nossas convicções, né? E é contra isso, esse tipo de coisa que a Martineau tá, né, se posicionando. Mais alguma questão, pessoal? Quem quiser, professora Patrícia, por favor, pode ficar à vontade. Obrigada, Elisa. Verônica, muito obrigada pela sua apresentação, muito interessante mesmo. Queria, assim, só
gente tem pouco tempo, se você puder falar um pouco rapidamente, como que, né, que a gente fala tanto em ampliar o cânone, mas isso também esbarra muito em como a gente consegue transmitir isso em sala de aula, né, mesmo quem está dando aula no ensino médio, por exemplo, de sociologia, tem essa dificuldade, né, na universidade também, assim, então, como que você tem pensado um pouco isso, né, essa ampliação do cânone no ensino? E se houver tempo, se você puder falar um pouco, se você tem feito um pouco a interlocução entre essa forma que a Martineau propõe de observar a moral e os costumes com a dimensão de gênero, né, com o fato dela ser mulher, se você tem pensado um pouco isso nas suas pesquisas. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu acho que é um desafio, né? Porque a gente, quando leciona, né, as disciplinas de sociologia clássica, a gente tem claramente um limite de tempo, né? Então, não tem como a gente abarcar, né, todos os autores que estão surgindo, que são interessantes, enfim. Mas eu acho que dá para, né, flexibilizar um pouco a disciplina e inserir, né, pelo menos uma Martineau, um Du Bois, né, e compor aí um curso que mobilize um pouco né, coloque um pouco em movimento, né, digamos assim, o ensino clássico da sociologia. A gente ainda tem uma carência muito grande de materiais, né, para utilizar em sala de aula, enfim. Então, acho que isso é também um trabalho a ser feito, um trabalho coletivo. Acho que todo mundo que puder, né, contribuir para né, traduções, artigos, né, com sistematização dessas autoras, enfim, eu acho que isso tudo é super importante, né? Acho que é um campo muito novo no Brasil. Na verdade, no Brasil e na América Latina, de modo geral, acho que esse movimento está começando agora por aqui, né? Mas eu acho isso, acho que a gente tem que lidar, né, com as limitações de tempo, eu acho que sem substituir os clássicos, eu acho que eles têm um valor, né, muito importante. Seria assim, eu estaria só negando algo fundamental para os meus alunos se simplesmente também falasse, não, agora a gente não estuda mais esses autores, a gente lê esses aqui, porque toda a teoria social do século XX vai ser construída por referência a esses autores, né? Então, né, se a gente não ensina esses autores, os alunos vão ter muita dificuldade de progredir né, no entendimento, na assimilação das teorias contemporâneas. Mas eu acho que dá para mexer, flexibilizar, incluir um pouquinho também essas autoras, né? E citar, né, a Martineau como referência, por exemplo, porque há muitos livros sobre ela, artigos sobre ela, né? Mas acho que estava na hora de a gente começar a estimular os alunos, por exemplo, a usá-la como referência, por exemplo, metodológica no trabalho, né? Porque é isso, né? Ela é uma autora que dá contribuições muito interessantes, assim, para o aluno estar fazendo um trabalho, né? Digamos assim, de entrevistas e tal, coloca para ler a Martineau, né? Para usar, né? Eu acho que esse é uma grande falta, né? Que atrapalha muito essa transmissão, né? Essa difusão da autora. Sobre a questão de gênero, eu acho também muito interessante, né? Porque o que eu acho legal na contribuição dela, em particular? Ela não é uma autora focada especificamente em gênero, mas essa é uma dimensão presente, digamos assim, nos fundamentos da teoria dela, né? Então, quando ela fala, por exemplo, sobre o que compõe as sociedades, né? Então, ela elenca vários elementos, e entre eles, o que ela chama de métodos de casamento, né? E aqui ela está falando de todo tipo de forma de associação, né? Em torno da esfera da reprodução, né? Porque o termo, né? Os termos também têm que ser explicados para os alunos, né? Não é o casamento europeu, monogâmico, né? São as formas de associação, né, entre homens e mulheres, as formas de afetividade. Ela fala dos afetos domésticos também, né? O fato de que nós compomos cadeias, né, de pais e filhos, né? Então ela fala dos fatos do nascimento, do envelhecimento, da morte, como
fundamentais, né, para a compreensão dos seres humanos, e ela convoca os viajantes a observar os diferentes arranjos que são produzidos em torno desses elementos, né? Isso, para mim, é fundamental, né? Ela tem uma sociologia muito relacional, não individualista, né? E isso dialoga diretamente com o campo de estudos de gênero, né? Então, eu diria que é isso. Acho que ela é um modelo, assim, muito interessante de sociologia, né? Que não como é que eu posso dizer? Não é uma sociologia de nicho. Então, ela ensina a gente como levar essa dimensão para o entendimento global da sociedade. Por isso que eu acho muito legal. Professora Verônica, para encerrar, uma última pergunta do Pablo aqui no chat. Ele questionou se já houve identificação de alguma crítica equivocada às propostas da autora. Alguma crítica? Eu acho que eu diria o seguinte: existe uma associação muito forte entre a Martineau e o Auguste Comte, né? Numa certa literatura, que eu considero um pouco equivocada, né? Porque a Martineau, ela traduziu, né, o curso de filosofia positiva do Comte para o inglês. Ela fez uma versão traduzida e condensada, né? Então, ela foi uma das responsáveis pela introdução do Comte, né, no mundo anglo-saxão. Até hoje, a tradução dela eu acho que é uma das edições mais utilizadas, né, do curso do Comte, esse livro do Comte. Mas eu vejo, às vezes, alguns autores tratando-a como uma discípula do Comte, né, ou como uma continuadora da sociologia kantiana, e isso não procede. Inclusive, quando ela escreveu Como Observar a Moral e o Costume, ela não tinha lido Comte ainda, né? Ela tinha uma ideia vaga de que havia essa pessoa falando de uma ciência social, enfim, mas ela não havia lido, então ela não foi influenciada por ele na escrita dessa obra, nem no Sociedade na América. Depois eu acho que ela foi mais influenciada, ela tem uns textos sobre as religiões no Oriente Médio, em que ela usa algumas ideias do Comte, sim, né? Mas eu acho que esse é um equívoco comum e é muito redutor, né? Até porque tem um contraste muito grande entre os dois, né? Que eu estava pensando nisso outro dia, relendo o Raymond Aron, né, sobre o Comte. O Raymond Aron, no livro dele, As Etapas do Método Sociológico, compara Montesquieu e Comte. Ele fala que Montesquieu é o autor da diversidade e Comte é o autor da unidade, né? O Comte, ele tem essa visão muito etapista das sociedades, né? De que as sociedades perseguem mais ou menos o mesmo, né? Uma mesma linha de desenvolvimento. E a Martineau é muito distinta do Comte nesse sentido, né? Porque ela fala assim, olha, a gente tem esse fio comum que une a experiência dos seres humanos, né? A gente nasce, a gente morre, a gente é dependente, né? Nós somos dependentes uns dos outros, enfim, nós criamos símbolos, nós criamos regras, né? Mas os arranjos em torno disso são extremamente variados e isso é uma tarefa da ciência da moral, né? Estudar. Então, eu diria que ela também é uma autora da diversidade, né? Por isso que eu acho que esse é um equívoco aí comum, respondendo a pergunta. Mas, mais uma vez, assim, alguém fez uma pergunta aqui no chat, né? Eu sugeriria começar pelo Como Observar a Moral e o Costume, sim. Então, muito obrigada, professora, pela fala. Para quem tiver interesse, né, em solicitar o contato da professora, a gente tem no site, o e-mail, né, caso queira, né, enviar, acho que a professora está super disponível para, né, enfim, encaminhar algum material que seja de interesse de todo mundo. Eu queria pedir para todo mundo para a gente tirar um print da tela, uma fotinha, já que, né, estamos todos virtuais, essa é a única maneira que a gente tem de fazer o nosso registro. Então, quem puder e quem quiser ligar a câmera para a gente tirar o nosso registro oficial da conferência da professora. Se organizem, arrumem o cabelo, o penteado, a postura, de tudo. Eu vou colocar todo mundo aqui em tela cheia. Aí a gente vai só... Olha, agora, pronto. Vou colocar aqui em tela cheia. Eu estou aparecendo ainda grande aqui, tem como diminuir a minha tela? Eu acabei de tirar, acho que tá... Ah, tá. Uai. Apareceu todo mundo aí?
Bom, aqui para mim a senhora tá pequenininha igual todo mundo. Tá, já tô também. Tá bom. Então, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3, digam X. Pronto, tirei. Vou postar na conta do simpósio. Muito obrigada, professora Verônica, pela sua fala, pelo debate, pelo diálogo. Certamente a gente sai pensando novas possibilidades, inclusive de acréscimo das nossas emendas, enquanto professores das redes da educação básica, das redes do ensino superior, enfim. Foi muito bom lhe ouvir. A gente espera contar com você em outras edições futuras do simpósio. Espero que vocês possam vir a ser presenciais para a gente, né, se aconchegar, de fato, se ver pessoalmente. E eu gostaria, antes de passar a palavra para a professora para ela se despedir, né, caso queira falar alguma última palavra, convidar todo mundo para a parte da tarde da programação. A gente encerra agora meio-dia, mas a gente retorna às 2 com a mesa redonda 5, maternidade, universidade, desafios, conquistas e reflexões nas ciências sociais. Então, fica aí o convite para todo mundo. E é isso, professora, se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Quero só agradecer, foi muito legal falar com vocês. Fiquei muito honrada com o convite e tenham um excelente seminário aí, gente. Obrigada mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Então, eu vou encerrar a sala aqui para todo mundo, tá bom? Até 2 horas. Tchau, tchau, tchau.